Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 1, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, Emmanuel está dizendo que a mente é um espelho. Espelho reflete. Então, as imagens que a mente elabora refletem. Portanto, o tipo de vida que eu levo, que eu vivo, eu reflito. Entendendo dessa forma, eu consigo perceber por que eu atraio os afins. Ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo, como o diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados como estamos entre a animalidade e a angelitude, somos levados a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Segundo Emmanuel, a mente é desenvolvida desde a sua criação até a angelitude, sob a orientação do Criador, experimentando instinto e ilusões que permeiam a inteligência até atingir a condição de refletor da glória divina. E ele está dizendo que é difícil estudar a mente porque a gente sempre vai ter como parâmetro o estágio em que a gente está. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração é sua face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar, purificar e sublimar. Ou seja, o coração e o cérebro são a face e o centro de suas ondulações que geram a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para purificar e sublimar. E é na manifestação do pensamento que nascem as causas que criam as circunstâncias na experiência da vida diária, possibilitando ao espírito se desenvolver rumo ao objetivo maior, a perfeição. Em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, refletimos a vida de acordo com o estágio em que nos encontramos, através de nossos comportamentos, que por sua vez se sustentam nos valores morais adquiridos até então. Esses valores alicerçam as realizações objetivas e subjetivas e estão em constante processo de avaliação pela lei divina, através da consciência, que é onde ela fica acondicionada. Daí os sentimentos de culpa,
remorso e arrependimento aos quais estamos sujeitos enquanto no caminho da aquisição da pureza espiritual. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obstruídas ou alavancas libertadoras da existência. As respostas doloridas que a vida nos impõe nada mais são do que o reflexo daquilo que vai na mente do espírito. E então a dor se torna o corretor comportamental que nos direciona para o reto proceder, a partir da forma de pensar, pois que todo pensamento alicerça o comportamento exteriorizado. Portanto, somos nossos próprios algozes, a partir de nossa forma de pensar, e somente nós poderemos construir o céu que desejamos. Portanto, impactamos diretamente não só nas circunstâncias da vida nas quais nos envolvemos, como também em nosso corpo carnal. Vamos lembrar André Luiz no livro Os Mecanismos da Mediunidade, onde ele esclarece que os órgãos corporais de manifestação do espírito obedecem ao comando mental, sediado no cérebro, que mantém sua coesão e o equilíbrio por intermédio das oscilações do pensamento, e que esses órgãos sofrem um impacto constante das radiações mentais a absorverem os seus princípios de ação e reação desse ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da doença, da harmonia ou da desarmonia são associados conforme a direção que lhes imprima a vontade. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Mas todos nós assinalamos os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Ou seja, a irradiação que gera essa vinculação com outros, influenciamos e somos influenciados. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. As criaturas se refletem reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, conforme a integridade dos princípios morais que sustentamos, resultará a integridade do poder mecânico da mente para a formação dos anticorpos na intimidade das forças componentes do sistema sanguíneo. Notemos que tudo o que experimentamos na vida depende exclusivamente daquilo que nasce em nossas mentes e que exteriorizamos através de nossos pensamentos. Portanto, não é sem razão que o Mestre Jesus nos advertiu: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Por essas mensagens, verificamos quem, pelos pensamentos, podemos nos colocar em comunhão com o Pai, mover, construir, evoluir e nos iluminar, ou estacionar, destruir e mergulhar da escuridão. No livro Tesouros Libertadores, Joana d'Ângeles esclarece que o pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente como positivo e negativo,
interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. O pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Isso porque a energia mental, gerada pelos pensamentos e pela vontade, é suscetível de reproduzir o nosso próprio ser, refletindo em todas as direções. Então, devemos controlar os nossos pensamentos e dirigi-los para as ações dignificantes na prática do bem. À medida que vamos nos conhecendo e descobrindo como seres espirituais inteligentes, vamos dominando as potencialidades da alma e do corpo, controlando os pensamentos, a vontade e os desejos. Portanto, a mente é o espelho da vida, refletindo a alma e projetando os pensamentos conforme o nosso estágio evolutivo. Emmanuel, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.